Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Débora Alavassi, uma executiva experiente do setor educacional, com passagens pela Inspirali, idealizadora também do Hipocampus. Ela vai falar sobre esse projeto aqui com a gente. Seja bem-vinda, Débora, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Fabrício, é um prazer todo meu estar aqui com você hoje. Débora, conta um pouco da sua história, né? Você passou por várias empresas, né? Enfrentou desafios grandes aí em redes de ensino, do setor do ensino superior. Mas você deve ter uma trajetória anterior, né? Como é que tudo isso começou? Eu sei que você é formado em enfermagem, né? E assim, você faz parte de um hall de pessoas que vem aqui no nosso programa com formações diferenciadas da educação, né? E que se destacam na educação. Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma formação, entre aspas, estranha à educação. Eu sou farmacêutico, né? O meu colega de saúde. Apesar de ter feito pedagogia depois, mas minha formação inicial é uma formação esdrúxula para quem trabalha com educação. Você tem um pouco disso também. Conta aí pra gente como é que foi essa trajetória. Na verdade, Fabrício, eu sempre me senti um pouquinho peixe fora d'água nesse cenário, né? Eu sou enfermeira de formação, mas eu sou educadora de coração, de alma e de espírito, acho que desde sempre. E uma apaixonada por educação e por tecnologia, apaixonada por tecnologia desde que a internet fazia barulhinho, né? Acho que agora a gente entregou a idade, mas desde que ela fazia barulhinho, que a gente ficava sem telefone quando ligava a internet, que eu trabalho com tecnologia. Durante a graduação, eu acho que esse processo, essa paixão pela tecnologia e pela educação, nasce na própria graduação. Quando eu me via fazendo conteúdo educacional para professor dar aula, professor fazer os seus concursos de titular, suas provas de título, enfim, e eu ficava ali montando material para eles e fazendo conteúdo educacional para esse povo. E eu comecei a perceber muito cedo que a gente falava muito e tinha poucas estratégias inovadoras que de fato ajudassem os estudantes a processar, a trabalhar a informação, e que existiam outras formas de acessar esse conhecimento e que eles podiam fazer isso de maneira um pouco mais autônoma. E aí foi com esse foco que eu comecei a buscar de maneira muito independente construir objetos educacionais digitais, construir aulas. Eu me lembro que eu fui fazer curso de Flash. Hoje o pessoal nem sabe o que é Flash. Acabei de detonar a minha idade de novo. Flash foi extinto pelo Steve Jobs, né? Ele bateu na tecla que não queria, que o Mac não ia usar o Flash. Pois é. E aí a gente... e foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, fazia vídeo. E os alunos ficavam apaixonados por isso. Tinha os pacotes SCORM também, né? Exato. Os alunos queriam isso. Então, assim, eu, como enfermeira, precisava ensinar habilidades práticas do dia a dia dessa moçada. E aí comecei, por conta própria, a produzir material para eles. Como é que passa uma sonda? Como é que faz? Como é que faz? Como é que lava a mão? E isso ganhou uma dimensão que eu não imaginava. E de um determinado momento, toca o meu telefone e é o pessoal do Ministério da Saúde me perguntando se eu podia produzir um material para eles, porque precisava dar um curso, enfim. E aí começa a carreira empreendedora, né? O lado empreendedor que também vem meio no susto. Então, a enfermagem vem como uma base, um arcabouço teórico que eu gosto muito, que é o segmento de saúde, e, no fim das contas, eu acabo seguindo uma rota da educação na saúde, né? Então, em todos os ambientes de trabalho pelos quais eu passei, mesmo enquanto enfermeira, eu atuei na formação, no treinamento, na capacitação, seja lá que nome a gente der para esses processos. E hoje atuei por um tempo significativo à frente da Inspirali, como diretor executivo na Inspirali, trabalhando... começo lá com a produção de conteúdo, respondendo pela unidade de planejamento de ferramentas digitais de aprendizagem. A pandemia foi um problemão, a gente conseguimos, naquela época, à frente dessa diretoria, a gente conseguiu manter o curso ativo, com 72 horas e produzindo conteúdo em escala, enfim. E depois assumo a etapa de avaliação, né? Só coisa fácil de resolver, Só coisa né? fácil de resolver.
A avaliação sempre foi minha paixão, junto com tecnologia. Eu fiz mestrado, doutorado nessa área de avaliação de aprendizagens e competências, olhando para o impacto que a tecnologia tinha nisso. Né? Será que a tecnologia ajuda a aprender? Ajuda como? Ajuda quanto? Que aspectos esses objetos ou esses processos precisam ter para que essa aprendizagem se dê? E aí segue a carreira, segue o caminho, e aí nasce a Hippocampus. Da Hippocampus nasce um projeto novo de avaliação usando inteligência artificial, enfim. Você, assim como eu, né, mas a gente é mais ou menos aí da gerações parecidas ou próximas, atravessou o oceano, vamos dizer assim, né, da tecnologia, de mudanças na regulação do ensino superior, mudanças mercadológicas gigantes nesses últimos 20 anos. Né? Você tem uma virada de chave no mercado do ensino superior, onde você tinha 80% das vagas de graduação no setor público e agora inverteu. Isso aconteceu em poucos anos. Isso é um fato que pouca gente menciona, né? Dá ênfase nisso, né? Porque eu não conheço no mundo um lugar que dê uma virada de chave tão grande na educação, em termos de sair do público para o privado, um volume de estudantes tão grande em tão pouco tempo, né? No meu pouco conhecimento, eu não conheço um case como o do Brasil. Quer dizer, ali em um intervalo de 20 e poucos anos, a gente deu acesso a milhões de estudantes e inverteu a lógica de uma educação pública para uma educação privada, né? A gente teve aí, no meio do caminho, os sinais, que é talvez o único instrumento de política pública educacional que se mantém há mais de 20 anos. Né? Desde 2004 a gente tem esse instrumento de avaliação de cursos que é os sinais, com pequenas mudanças. O ENAD está no meio aí desse negócio. E você tem uma virada de jogo, de chave muito forte a partir dos sinais, onde você introduz uma educação que era meramente conteudística para uma educação agora onde se fala em competências. Porque até ali ninguém estava falando muito em competências. E aí muda o jogo dos processos de ensino, muda o jogo da avaliação, muda o jogo total. E no meio dessa confusão toda, você tem uma grande virada tecnológica, né? A inserção de novas tecnologias em todos os setores da sociedade, inclusive a educação. E a pandemia para fechar com chave de ouro. Para incrementar tudo isso. Caldo, né? Você viveu tudo isso, né? Você é dessa geração que viveu esse processo. Lembrando aqui da enfermagem. A enfermagem teve um momento também de crescimento gigantesco. Exponencial. Eu lembro que quando eu comecei a carreira como professor, eu dava aula no curso de enfermagem e tinha turmas até na parte da tarde. As faculdades abriam turmas de graduação em enfermagem à tarde. Hoje eu acho que raramente você encontra cursos à tarde. Você tem ali à noite e alguma coisa pela manhã. Então era um volume de turmas tão grande. A demanda por enfermeiros no mercado era uma coisa tão arrebatadora que você não fazia nem marketing. Né? Você abria o curso, você abria 5, 6 turmas de enfermagem. Né? Isso passou, foram momentos, né? Isso passou. Nesse período todo aí, dessas coisas que eu mencionei aqui, o que é que mais te marcou, né, em termos de desafio profissional aí como executiva da educação? O que é que mais te envolveu aí? O que é que mais te fez crescer nesse processo? Eu acho que esse desafio, essa questão da enfermagem, a gente está vivendo agora com a medicina, né? Sim. Está vivendo esse boom que a enfermagem viveu com a medicina. Em menor escala, porque agora começam a sobrar vagas nas medicinas. A fase descendente, né? A gente está começando a descender, mas a gente hoje tem um número de vagas de medicina que é pelo menos 4 vezes maior do que era há 5 anos atrás. Enfim, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem várias questões nesse cenário aqui. O ensino conteudista, ele ainda prevalece em grande medida, né? O modelo conteudista de educação, por mais que a gente discuta a aprendizagem por competência e a avaliação por competência, ainda é um desafio. Então, esse cenário mercadológico que você traz, né, de que houve um boom significativo, e houve de fato,
Chegava uma instituição privada, chegava a lançar no mercado 3 mil estudantes ano de enfermagem. Né? Isso hoje já não é mais verdade. Eu tenho parceiros de instituições privadas que estão quase que encerrando os seus cursos de enfermagem. Né? O último vestibular conseguiu colocar 5 alunos para dentro. A depender do valor do curso, é óbvio. Né? Por isso também isso tem uma relação custo-benefício. Mas, de qualquer maneira, a gente tem ali um cenário de muitos desafios. Muitos desafios. Acho que o mais interessante, o mais importante, o que marcou muito a minha trajetória, e que, respondendo a tua pergunta, acho que é a questão desse processo, desse modelo de educação e de trabalhar esse pool de formação, né? Essa formação em escala, tentando manter a qualidade, tentando manter a relevância do curso, avaliar e ter certeza da qualidade desse profissional que sai para o mercado. Né? Hoje, a gente, em alguma medida, tem dúvidas sobre a qualidade do profissional que está indo para o mercado, porque os processos, tanto de formação quanto de avaliação, não conseguiram dar conta desse pool, desse estouro que foi o número de vagas, enfim. E o mercado cobra caro, né? Porque você tem um turnover muito pesado, porque você tem profissionais que não apresentam a qualidade ou as competências esperadas para desempenhar as funções que são tão complexas. Talvez um dos problemas, né, ele reside, né, realmente na avaliação. No Brasil, a gente tem uma avaliação muito centralizada, né, diferente de alguns outros modelos, onde você, além dessa avaliação centralizada, você tem sistemas de acreditação, selos de qualidade, né, que terminam sendo balizadores do mercado de qualidade. Não só a avaliação governamental, mas também outros selos que complementam o pool de avaliação e determinam se aquele curso é melhor ou pior do que o outro. Hoje a gente não tem isso no Brasil. Né? A gente tem um único modelo centralizado. Esse modelo ele se esgotou, ele precisa de ajustes, porque ele não consegue separar o joio do trigo. Não. Hoje todo mundo está lá com a mesma nota, praticamente. E aí você não consegue sinalizar para o mercado, né? Para o cliente, que é o nosso estudante, dizer, olha, cara, essa faculdade aqui ela é mais cara porque ela é melhor. Essa daqui é mais barata porque ela foi avaliada como pior. Então não há essa sinalização. Então o cliente, o mercado, ele escolhe o curso porque o curso é mais perto de casa, porque ele é mais barato, porque o fator qualidade ele não é um fator palpável, né? Não, exatamente. Eu acho que isso que você traz é o cerne da discussão. Tem uma colega, uma amiga muito querida que fala que a avaliação é o rabo que balança o cachorro. Ela é a coisa que dá sentido ao processo. A gente... E, na verdade, eu entendo que a avaliação, de fato, ela é um elemento-chave no processo e a gente tem muita dificuldade de trabalhar com isso. Por quê? Porque à medida em que eu faço um processo mais... hoje, né, as DCNs da medicina acabaram de sair e se coloca ali a estratégia de avaliação programática, por exemplo, que, na verdade, não é uma discussão nova, é uma discussão já bastante antiga. Mas à medida em que você estabelece processos de avaliação fragmentados, menos que têm um menor poder de decisão ali, porque quando você tem provas estáticas, a gente sabe que uma prova é só um retrato. Sim. De um momento, e ele avalia muito pouco ou quase nada do que de fato acontece no dia a dia, nos espaços de formação dos indivíduos. Principalmente dos indivíduos de saúde, dos estudantes de saúde que passam mais de 60% da carga horária fora do ambiente da escola. E as provas por si só têm vários problemas. Elas são mal estruturadas, mal feitas, questões mal elaboradas. Não estão vinculadas às matrizes. Não estão vinculadas às matrizes, não refletem o que aconteceu, o que acontece em sala de aula. A depender do modelo, a gente sabe que existe uma questão pessoal do docente, dele colocar na prova aquilo que ele sabe, aquilo que ele deu e não aquilo que era esperado, porque ele sabe que, em alguma medida, resultados ruins vão prejudicar, se voltam contra ele, enfim. Então, as avaliações, elas não têm a relevância que elas deviam ter, o processo de avaliação de aprendizagem não tem a relevância que ele devia ter no processo como um todo.
A avaliação ela tem que ser norteadora. A gente precisa começar a trabalhar e pensar em avaliação num processo data-driven ali, né? Ela tem que ser norteadora, inclusive da manutenção do currículo, da manutenção dos processos de aula, da manutenção das atividades acadêmicas. Hoje, com toda a tecnologia que se tem, inteligência artificial e tudo mais, eu já posso falar em análise preditiva de desempenho para identificar e chegar finalmente naquilo que a gente sonhava muitos anos atrás, que era a tal dos processos personalizados de aprendizagem, de ensino. Né? O que você sabe, onde é que você precisa de apoio para a gente poder chegar nisso. Então, eu entendo que hoje, eu percebo, e não é de hoje, e assim, vivi isso muito duramente, muito fortemente nas instituições em que eu trabalhei, exatamente este cenário. Eu tenho uma matriz curricular muito bonita, muito Quando lindo, tem, né? Quando tem. Mas eu tenho uma matriz curricular, eu não conheci nenhuma instituição que tivesse uma matriz de avaliação. Não, matriz de referência não tem não. Uma matriz de referência para avaliação, você fala, tá bom, o que você espera do seu estudante? Né? Onde é que competências... Porque se nós estamos falando de ensino profissional, de graduação, nós estamos falando basicamente de apoiar essas pessoas a desenvolver determinadas competências necessárias para desempenhar papéis no seu ambiente de trabalho. Considerando que a competência é complexo, né? E competência é um processo, e conteúdo eu aprendo hoje e mostro amanhã. Mas competência eu não aprendo hoje e mostro amanhã. Competência eu desenvolvo, né? Conteúdo eu acho que nem se aprende, se retém, né? Exato. Eu tinha um professor na faculdade que falava que a gente meduliza, né? Eu tiro da informação e boto na medula. A hora que eu medulizei, ou seja, que eu gravei o negócio. Aí a habilidade vai lá e busca aquilo ali para gerar uma competência. Uma competência. Então, o conteúdo está ali. E hoje, com tudo que se tem, o conteúdo está na mão. Você não precisa mais ficar em sala de aula falando. Tem um paradoxo aí, né, da educação, porque como na época da gente, eu vou te colocar no meio aqui, como o ensino era muito conteudístico, né, o professor ele era inclusive o provedor do conteúdo. Claro, ficava no tablado ali, né? Não, e você não tinha... Na minha época de universidade, não existia internet. Então, onde era a fonte de conteúdo? Eram os livros. Você ia buscar artigo científico, eu ia buscar naqueles index. Eu não sei se você lembra disso, que eram uns livrões gigantes, que eram lançados anualmente, semestralmente, eu não lembro mais como é que era lançado, que compilava os artigos científicos todos publicados no ano anterior. E você ia buscando em ordem alfabética os artigos por revista. Era uma loucura. Você não tinha internet. Então, o acesso ao conteúdo era complexo. Então, a aula do professor não era uma aula onde o objetivo era trabalhar habilidades. Era uma aula que o objetivo era prover informação, prover conteúdo. Tanto é que os cadernos, eles tinham um valor de ouro na universidade. Né? Você ia para a universidade... Geralmente tinha uma moça ou um rapaz que tinha uma letra muito bonita, que copiava tudo, até a vírgula que o professor falava, e o caderno se transformava num... Nunca foi meu caso. Né? Também não era o meu. Eu era a pessoa que tirava a cópia do eu também. Do caderno. Eu saía atrás dos alunos que faziam... Quando você faltava uma aula, era desesperador, porque o conteúdo estava na cabeça do professor. Exato. Né? Então era um momento completamente diferente de hoje. Hoje o conteúdo está... disponível. E aí o professor até ficou meio perdido, né? Porque nessa transição... É o meu papel nesse cenário, porque o papel dele era de prover conteúdo, de repente, não, cara, você não tem mais conteúdo do que a internet. Então, você não é mais importante para prover conteúdo. O teu papel agora é outro. O teu papel agora é trabalhar habilidade, trabalhar competência. Então, o conteúdo ficando muito fácil gerou uma cultura de não reter conteúdo. Já percebeu isso? Com certeza. E não é só uma cultura de não reter conteúdo, é uma cultura de superficialidade. Hoje, nossos alunos estão absurdamente superficiais. Eles têm uma dificuldade de aprofundamento, e eu vivi isso nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos ali na Inspirali, muito intensamente. Esse processo multicâmeras, multimídias, essa necessidade ou esta capacidade que eles têm de prestar atenção em 300 coisas ao mesmo tempo, os impede de se aprofundar. E o aprofundamento no conteúdo, ele é importante. Em compreender, em conhecer, e estudar e construir conhecimento é fundamental.
Até porque né, quando você pensa em competência, o conteúdo cognitivo é um dos domínios da competência. Sim. Você tem que ter conteúdo teórico para desenvolver habilidade, e aí entra a questão afetiva, o domínio afetivo ali, para você trabalhar esse conjunto e isso virar um desempenho ali na ponta. O que a gente percebe é uma dificuldade profunda, né, uma grande dificuldade neste aprofundamento. E eles ainda esperam, uma outra coisa que é muito interessante é a dicotomia, né? Isso é outra coisa muito interessante. O ensino médio, por mais que se fale em metodologias ativas, aprendizagem por competência, enfim, o ensino médio segue o modelo clássico. Verdade. O ensino médio segue o modelo, e pior, né? Segue o modelo clássico focado em botar estes estudantes dentro de uma faculdade. O terceiro ano está focado numa única prova. Ele está focado numa única prova, que é o vestibular. Ou o Enem, né? Agora, dependendo, você ainda tem as grandes instituições públicas de sonho dos estudantes que não estão no Enem, mas com a FUVEST, por exemplo, que mantém seu vestibular, mas todas as federais hoje estão dentro de um Enem, ou seja, então você tem um olhar para uma única prova. Ou melhor, para 2 modelos de prova, né? Porque o Enem já tem um modelo mais pautado em competências socioafetivas, análise crítico-reflexiva, mas a FUVEST ainda é clássica absoluta. E isso que você está falando, essa superficialidade, está em todas as dimensões, né? Porque quando você fala em competência, a gente está falando de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Você tem um socioemocional envolvido, principalmente na atitudinal, e a superficialidade está nas 3 dimensões. Na área do conhecimento, na habilidade e na atitudinal, né? E aí avaliar a competência nesse contexto, ou ensinar nesse contexto já é complexo, porque você tem que mudar o perfil do professor. O professor tem que aprender, hoje o que a gente tem uma grande dificuldade é trabalhar com esse docente para ele reaprender o seu papel, que foi uma das coisas que você traz, né? Ele já não é mais o detentor do conhecimento, o papel dele é outro, por isso a discussão relevante das metodologias ativas e todas essas... Nossa, quantas horas de oficina de metodologia ativa, trabalho de tutoria, IPBL, e N estratégias. Vamos fazer escape room, vamos fazer... No fundo, você olha, volta todo mundo para o teórico, né? Para o dialogado, né? As aulas teórico-dialogadas, que é o lugar comum e o espaço de segurança desse docente. Então, você trabalhar com o docente para ele rever a sua construção, o seu papel nesse construto. E do aluno, que vem de um ensino médio extremamente conteudista, para um momento em que fala, agora você se vira, né? Porque é o que acontece, principalmente quando eles entram, isso muito forte para os estudantes que entram na graduação de medicina. A gente não está formando profissionais ou estudantes intelectualmente independentes, né? Não. Eles são... Eu estava conversando entrevistando antes de você, a Renata Perrenot, a gente estava falando justamente sobre isso, né? O professor Pierre Luigi, também falando bastante dele ultimamente, ele dizia, o saudoso Pierre Luigi, ele falava muito sobre isso, que estudar é o inverso de assistir aula. Então, o que é estudar? Estudar é um processo ativo, 100% ativo, porque exige que você tenha uma atitude para você querer estudar e fazer, etc. E estudar é um processo individual. Então, você está sozinho e você tem que querer fazer e fazer. A aprendizagem, em alguma medida, é coletiva, mas o estudar é pessoal. O Pierluigi, ele dizia que não, porque se aprende estudando e não se aprende na aula. A aula é só o norteador, né? Eu concordo um pouco com ele. O processo de aprendizado cerebral mesmo acontece no ativo. O passivo, que é a aula, serve apenas como gatilho e norteador. Só que no Brasil criou-se uma cultura inversa, de que se aprende na aula. Exato. E essa cultura está impregnada não só no aluno, mas no professor. Então o professor ele acha que ele realmente está ensinando na aula e que o aluno, ao sair da aula, ele aprendeu alguma coisa. E quando o aluno, na avaliação, ele não tem um bom desempenho, tanto o aluno se frustra, porque na cabeça dele ele assistiu todas as aulas com afinco, então ele fez a parte dele, quanto o professor se frustra, porque na cabeça do professor, como a aula é o principal catalisador do aprendizado, ele deu muito bem todas as aulas, ele trabalhou, deu a ênfase necessária.
Então fica todo mundo frustrado por achar que a aula é o que há de mais importante no processo de ensino, quando na verdade o processo de aprendizado é individual, é ativo. Se eu tivesse uma bolinha de cristal, e não é assim, já acontece fora, né? Se você for em Maastricht, por exemplo, que é o berço do ensino dos processos de metodologia ativa para graduação. E do teste de progresso também. E do teste de progresso, Holanda, enfim, na Holanda. O que se estabelece? Daí a relevância, o foco na avaliação. E é por isso que a minha paixão por avaliação e meu envolvimento, e eu venho trabalhando em desenvolver ferramentas para estruturar a avaliação. O conteúdo está liberado, o conteúdo está na mão. O nosso papel hoje, enquanto professor, é ajudar o acadêmico, ajudar esse estudante a consumir esse conteúdo, a buscar esse conteúdo, qualificar esse conteúdo, apoiá-lo na construção de rotas de aprendizagem, mas o processo de aprendizagem ele é autônomo e ele é individual, e a avaliação, na verdade, é o foco do processo, porque à medida em que eu vou avaliando e tenho claro do que eu quero, primeiro. Não tem avaliação se você não souber exatamente onde você quer chegar, considerando que isso é um processo. Mas eu sei exatamente o que eu quero, o que eu espero daquele grupo profissional, daquele acadêmico, daquele curso, ou daquela etapa do processo. Os estudantes estão providos de conteúdo, e isto a gente sabe que eles estão, porque esse conteúdo está no mundo, mas a gente consegue, se a gente traz os processos de avaliação de forma estruturada, paulatino, personalizado e acompanha o desempenho destes estudantes, a gente consegue de maneira contínua, este é o meu grande sonho, dizer como é que ele está, quais são as competências que ele está desenvolvendo. Um filme quadro a quadro evolutivo, né? Um filme quadro a quadro. E dizendo para ele onde ele está. Até eu chegar no final de um processo, ao final de um tempo, de uma trilha, ou de uma unidade curricular, ou de uma disciplina, desse o nome que se dê, que eu digo, olha, era esperado disto e você atingiu, ou você ainda não atingiu. O que a gente percebe hoje eu olho muito para o conteúdo e para a sala de aula, eu tenho X horas de carga horária. Nestas X horas de carga horária, eu tenho 1 ou 2 avaliações ao longo do semestre, como se elas fossem resolver o problema todo. E não vai. No Brasil, se foca muito na avaliação da aprendizagem e pouco na avaliação para a aprendizagem. E na avaliação de competência. Você fala em avaliação de competência como um eixo, e ela é um eixo, mas ela não está sendo realizada na VAR. E a gente percebe também, você como foi executiva do setor, ainda é uma executiva, você percebe que a disponibilidade de investimento em avaliação ela é bem menor do que de processo. Está se preocupando muito no processo de ensino e pouco no avaliar, quando se sabe que o avaliar também é processo de ensino. Né? Na verdade, a avaliação, e me dói muito falar isso, ela não tem ROI. Qual é o ROI da avaliação? Né? Me perguntaram isso muitas vezes. Qual é o ROI da tua área? Eu falei, ROI da minha área? Como assim? Qual é o retorno financeiro da sua área? Eu falei, vamos medir em retenção? Nós até conseguiríamos medir isto se os processos fossem de fato mensurados, se eu tivesse de fato processos estabelecidos e organizados. Eu pedi, olha, processos de avaliação bem estruturados e qualificados melhoram o profissional que você lança no mercado, isto melhora a tua marca e com isso você tem impacto no ROI. Sim. Mas isso não é uma realidade. Então, assim, a avaliação ela continua em segundo plano. Avaliar dá medo. Né? Eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Estou desenvolvendo uma ferramenta de avaliação de habilidades e competências. Vamos falar sobre ela, né? Hippocampus. E aí a gente está vivendo uma experiência de incubação com o Sebrae, com o pessoal do Inovativo, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí um mentor falou para mim assim, tira o nome avaliação. Avaliação assusta. E é verdade. Se você falar avaliação, todo mundo fala... Ah! E a avaliação não é para assustar. A avaliação não é... Porque ela tem uma perspectiva punitiva. Sim. Então, não tem ROI. Qual é o ROI? Você vai falar em avaliação, todo mundo esconde a avaliação, põe ela embaixo do tapete, porque... E se a gente olhar de verdade, com cuidado, a gente põe para dentro 150 alunos por ano numa determinada turma de medicina e aprova os 150 alunos. Só reprova os que saíram no meio do caminho. Será que todos eles chegaram no mesmo nível, atingiram as mesmas competências?
Isso vale para medicina, vale para enfermagem, porque não vale a pena reprovar o estudante. E Não, você não tem segurança em mesmo segurar, em reter um acadêmico. E mesmo que você tenha uma política de não reprovação, né, que é a política atual, na verdade, o ideal seria que você tivesse gradações para ações concretas e adaptativas para cada nível de estudante, né, no futuro. Porque tudo bem, não vou reprovar, mas sim, eu vou agir igual no próximo semestre? Ou não seria interessante a gente ter níveis de proficiência e trabalhar esses níveis de maneira mais personalizada, né? Então, isso tudo fica embaixo do tapete, né? Se a gente considera que os processos de aprendizagem são individuais, como você coloca, acontecem em velocidades e tempos distintos para cada indivíduo, como é que eu consigo jurar por Deus, garantir que o indivíduo ao final de 6 anos ou ao final de 4 anos nivelado. Está tudo igual, chegou no mesmo ponto? Não é assim que acontece. Isso não é verdade. Só que a gente, por todas as dificuldades que a gente tem discutido aqui, continua seguindo o mesmo modelo. Essa nossa conversa me lembra um artigo já de muitos anos atrás, foi 2017, mais 2018, não lembro mais agora o ano. Fizeram um estudo nos Estados Unidos sobre o nível de leitura dos universitários americanos, principalmente nas grandes universidades. E perguntaram aos estudantes se eles liam os clássicos, né, os livros da literatura clássica, Platão, Aristóteles, Eneida de Virgílio, por aí vai. E a maioria avassaladora dos estudantes, né, de cursos renomados em universidades americanas grandes, disseram que nunca leram os clássicos. E eles liam os resumos, os livros que falavam sobre os clássicos. Eles nunca iam na fonte. Eles sempre pegavam aquele livro menorzinho do cara que leu e que fez uma resenha do livro. E que faz uma resenha, ou que fez, enfim, uma teoria sobre o que o outro fala, e etc. E aí a conclusão dos pesquisadores é o quê? Que as universidades americanas deixaram de formar intelectuais e passaram a formar militantes. Porque à medida que você tem uma leitura focada na opinião e não na fonte do conhecimento, você passa a ter um viés mais de militar, uma opinião, uma ideia, do que o viés crítico de ler na fonte os livros clássicos. Isso me perturbou muito, né? Porque a gente está falando das universidades que criam os grandes pensadores do mundo hoje, que são as grandes universidades americanas, né? Então esse me parece que é um problema que não é só brasileiro, né? Está é um problema espalhando mundial, né? E hoje com esse conjunto de mídias, o TikTok, nada contra o TikTok, mas assim, o que a gente percebe é o consumo rápido de informações absurdamente superficiais, sem qualquer... sem uma crítica. O aprendizado ele precisa de reflexão, né? Exato. E o que é refletir? Refletir é pensar. Então, se você sai da aula... Antigamente, o estudante saía da aula, como ele não tinha esses smartphones e rede social, ele saía da aula e continuava a pensar no que tinha sido falado na aula, no que o professor falou, no que o colega falou, no tema da aula. Então ele ia para casa refletindo sobre a aula. Então a reflexão, o aprendizado acontecia muitas vezes no caminho para casa, no ônibus, uma coisa básica que é refletir, pensar sobre aquilo que foi falado. Hoje isso não acontece. Você sai da aula, aí vai pegar o TikTok, vai pegar uma rede social, e você desliga. Estão na aula, né? Hoje na própria aula. Na própria aula com isso. É uma dispersão muito grande. A dispersão é gigantesca. Tentou-se no ensino médio proibir, né, o uso de smartphones em sala de aula. Ainda não conseguimos, não tem nada que mostre o impacto disso. Nas escolas de São José dos Campos, onde eu moro, algumas escolas proibiram o uso de smartphone dentro de sala de aula. É um pingo no oceano, porque ele deixa de estar ali de repente, mas logo depois sai da sala, ele volta. Eu acho que assim, considerando a gente tem os processos de educação a gente tem vivido discussões muito críticas. E eu acho que tem melhorado bastante, mas ele é desafiador. O momento, com toda essa inovação tecnológica que a gente está vivendo, essa chuva de informações, essa chuva de elementos, de ferramentas digitais disponível na mão, porque todo mundo agora tem um computador na mão, né? Sim. O GPT está na mão e você não precisa mais. Agora tem um notebook LM que você joga um tema lá, ele estuda, pesquisa, faz o podcast, faz o vídeo, e em meia hora você tem
Nem isso, em 15 minutos você tem um podcast, um vídeo, um resumo, um mapa mental, tudo na sua mão sobre um determinado assunto. O Miguel Nicoleles, famoso pesquisador, né, brasileiro, ele tem um vídeo dele na internet, eu estou tentando até entrar em contato com ele para entrevistá-lo, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o maior risco da inteligência artificial é destruir a diversidade de inteligências. Isso aí é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Porque cada mente humana é uma inteligência. E quando você concentra numa única inteligência tudo, você perde a diversidade de inteligência. Você perde a capacidade crítica, né? Você perde a diversidade de capacidades críticas, né? Isso é pior ainda, né? Mas é uma reflexão muito séria. Débora, vamos falar do Hipocampus? Vamos. Eu sei que você tem um projeto sensacional, né? Você criou uma ferramenta de avaliação, um projeto de pesquisa muito sério que você fez. Sim. Fala um pouco dessa ideia, de onde ela surgiu, o que é, né? Para a gente entender melhor como é que funciona isso. O projeto nasce dessas angústias que a gente discutiu aqui, né? A gente trabalha habilidades e competências, né? Entendendo que não há dicotomia habilidades e competências. A competência é uma coisa só e a habilidade está dentro dela. É um dos domínios da competência. Mas a gente trabalha os processos de ensino-aprendizagem em sala de aula e em laboratório, mas a gente não consegue avaliar com eficiência, ou não consegue avaliar, não consegue documentar, os processos não são sistematizados. Essa dificuldade a ideia da HighPlayed nasce dessa dificuldade de avaliar competências de maneira mais estruturada, mais sistematizada e mais longitudinal. Eu sempre eu tenho um sonho, que é o sonho de conseguir olhar o desempenho deste estudante de maneira contínua e longitudinal, entendendo que competência é um processo. E é um ganho contínuo de competência e de desenvolvimento. A HighPlayed vem com essa perspectiva. Como eu sou um profissional da saúde, e estou imbricada nesse ambiente muito fortemente desde o começo da minha jornada, trabalhei, por exemplo, nos laboratórios de enfermagem, da Escola de Enfermagem da USP, dentro do Hospital Universitário, depois em outras instituições privadas, sou docente da Universidade de São Caetano do Sul, do curso de medicina, e agora como diretora, fui diretora da Inspirali por 6 anos. Eu olho e falo, tudo acontece, muitas mudanças, mas o processo de avaliação de competências continua igualzinho. É feito por meio de um checklist, cada um cria o seu, cada um faz de um jeito. Eu não consigo saber exatamente o que aconteceu, não consigo mensurar, não consigo. E é um olhar exclusivo de uma única pessoa, de um único professor, você se perde. Tem um viés observacional aí. Tem um viés observacional gigantesco. E aí nasce a ideia da HighPlayed. A HighPlayed nasce com uma ideia inicial bem básica. Vamos filmar o que acontece. Muitas escolas fazem isso já de maneira até bem caseira. Vamos filmar o que acontece, vamos usar um checklist e vamos olhar se o indivíduo fez ou não fez. Sempre com foco numa habilidade. Ele lavou a mão, ele fez esse movimento A, o movimento B. Muito nessa perspectiva. Mas e os outros aspectos desse processo? Existem vários outros aspectos. Hoje a simulação ela é um dos elementos da aprendizagem das ferramentas de ensino mais fortes, né? Os processos de simulação realística, os modelos de simulação com paciente standardizado, enfim, em metodologias ativas, a simulação é super importante. Há um investimento pesadíssimo nessas simulações, mas os processos de avaliação do impacto disso continuam ruins. Isso é interessante, né? Se gasta milhões naquele maquinário, bonecos. Boneco que anda, que fala, que respira, ator, treina para avaliar o negócio. Para avaliar, continua igual. Você continua fazendo um instrumentozinho que você não sabe, põe no bolso do professor. Gente, uma das minhas grandes dificuldades é, cadê o resultado da avaliação? Ficou com o professor. E se o professor saiu? O professor, sei lá, deixou o curso. Tá, é dele. Como é que posso isso? Então, você gasta com um laboratório. Se você for nas escolas mais modernas, você vai ver aqueles laboratórios gigantescos. Sim. E aí, como é que você avalia isso?
Faz na hora. Debriefing e feedback são elementos absolutamente reconhecidos sobre a sua importância. O feedback é fundamental nos processos de ensino-aprendizagem. E ele é feito ali na hora, não documenta. E com essa superficialidade que os nossos estudantes têm, você fala com ele hoje, daqui 10 minutos ele não lembra mais o que você falou para ele. E ele não tem um lugar onde isso esteja documentado, onde isso possa ser visto, onde ele possa rever isso. E onde ele mesmo possa se acompanhar, para saber onde ele está melhorando, onde é que ele precisa se focar mais a atenção. E aí a HighPlayed nasce com esse objetivo. Então ela nasce com a ideia de vamos filmar o que esses estudantes fazem, vamos sistematizar este processo. Primeiro, a ideia central do projeto é vamos sistematizar isso. Né? Vamos botar um pouco de ordem na casa. Primeiro, vamos avaliar, comparar banana com banana e parar de comparar banana com laranja. Né? Banana é banana e a banana vai amadurecer, a laranja idem. Então, a HighPlayed nasce com a perspectiva de sistematizar os processos. Primeiro, o foco dela. Sistematizar como? Estruturar os cenários, estruturar os checklists, ter clareza, validar esses checklists com base numa matriz de avaliação, caso ela exista, se ela não existe, com base pelo menos na matriz do curso, definir mais claramente que competências estão sendo avaliadas, ou seja, vamos criar instrumentos de avaliação que sejam sistematizados e replicáveis. Eu acompanho o desempenho daquele estudante a partir destes modelos de avaliação, desses instrumentos de avaliação, que não são só checklists. A ideia da HighPlayed vem da ideia do cenário do checklist. Então, ou melhor, a HighPlayed lança mão de checklists, mas não são só checklists. Os checklists são um elemento deste processo. Então, o que a gente faz? Qual foi a ideia? Se eu considero que eu tenho aspectos cognitivos, aspectos comportamentais e a própria habilidade em si, como é que eu consigo mensurar tudo isso e sem perder de vista o olhar do professor e facilitando a vida desse indivíduo? Porque ele nos processos de avaliação de competência é o professor ainda o elemento chave desse né, é o gold standard desse processo. Então, a ferramenta nasce com essa perspectiva. A ideia é filmar o que acontece, usar elementos de inteligência artificial para identificar emoções, para identificar, né, por meio de análise de reconhecimentos faciais, a gente faz um conjunto de análises de emoções, de padrão comportamental, gestos verbais e não verbais, para a gente começar a mensurar um pouco aspectos relacionados às questões afetivas ali do desempenho. Então, como é que ele se comporta, se ele está seguro, se ele está tranquilo, o que o verbal e o não verbal dele nos diz. Quando a gente coloca esse indivíduo à frente de um desafio, seja ele um desafio real, porque eu posso fazer isso em ambiente real, ou um desafio prático, em laboratório. Esse é um aspecto. O segundo elemento do projeto, da ferramenta, é transcrever o que ele fala. Porque à medida em que a gente vai dialogando com o outro, uma das nossas competências mais relevantes é a capacidade de comunicação. Sim. A gente demonstra o que sabe durante essa comunicação. Então, se eu tinha como uma competência, ou eu esperava que ele atendesse uma determinada situação, ou atendesse um paciente com um determinado quadro, quando eu analiso o que ele fala, eu consigo saber o quanto ele sabia daquilo, como ele organiza o seu pensamento, o quanto ele é capaz de se aprofundar nessa discussão, ou seja, eu consigo fazer uma análise teórica de conhecimentos teóricos, e uma análise de conhecimento tácito. Como é que ele usa isso? Né? Como é que ele é capaz de descrever aquilo para um indivíduo que não conseguiu entender na primeira vez? Isso traz para a gente um conjunto de análises do quanto ele sabe do que ele está falando e de como ele organiza esse pensamento. Isso, para um profissional, é fundamental, porque você vai encontrar pessoas com diferentes capacidades e você vai ter que saber se explicar, você tem que saber comunicar, você tem que saber coletar um determinado dado, uma determinada informação, ou seja, esta é a ideia. Então, a gente filma este indivíduo. O primeiro olhar é um olhar sobre as suas emoções. O segundo é sobre o conteúdo da sua fala. O projeto, dentro do produto, a gente transcreve o que ele fala e analisa o que ele fala. E essa análise traz para a gente elementos: tempo de fala, volume de fala, se ele ouve, se ele espera. Ou seja, também tem aspectos
afetivos ali, né? Se ele deixa o outro falar, os jargões técnicos que ele usa, a capacidade dele de se comunicar de fato. O último elemento entra com visão computacional. Na visão computacional, a gente, com base nas competências esperadas e no checklist que foi montado, a gente olha ali o que esse indivíduo fez ou deixou de fazer. E o professor também olha esse checklist, né? Ele também assiste esse vídeo e vai preencher esse checklist e depois ele vai receber todos esses outros relatórios que foram produzidos. Então, o professor, antes de preencher o checklist, ele vai ter acesso às informações analisadas pela IA para ele fazer o checklist com mais base, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E aí você diminui o viés observacional do professor. Exatamente. E permito que ele assista esse vídeo mais de uma vez. A gente permite que este processo possa ser assistido por outros professores, por outros avaliadores, pelo próprio aluno. Né? A autoaprendizagem é elemento chave nos processos de construção de competência, por seus pares. Ou seja, a ideia é que eu tenha um ambiente de avaliação, um ambiente de construção de competências, de avaliação de competências que seja estruturado e que permita que o professor tenha subsídios. Por isso a ideia da sistematização. Então, se eu for olhar, se eu quiser avaliar aquela competência em outros grupos, né, eu parto muito do princípio de que a avaliação ela precisa, em grande medida, ser centralizada, porque senão ela não traz para a gente um norte do desempenho daquela matriz curricular e daquela matriz de avaliação. Não dá para o professor fazer a avaliação da cabeça dele, que é o que acontece de maneira geral. A centralização do método e da análise de dados ela é fundamental. Exato. Se não tiver centralizado essas duas etapas... Você não consegue, você continua comparando banana com laranja e tendo processos muito frágeis. Daí a sistematização. Então, quando aquela atividade acontecer de novo, eu vou estar olhando aquela competência sobre a mesma perspectiva, com os mesmos elementos. O cenário pode até ser diferente, mas os critérios são os mesmos, as competências são as mesmas. E isso dá para a gente a possibilidade de fazer esta curva de crescimento e da instituição ter um olhar para o processo de análise de desempenho real, tanto do professor, do sistema e daquele acadêmico. E devolve para esse indivíduo, porque esse indivíduo estudante recebe um documento, ele vê o relatório do professor, se o professor define se ele vai receber os relatórios da IA ou não, porque o foco da inteligência artificial é sustentar o docente nesse processo. E daí a gente, com isso, instrumentaliza a avaliação de competência. A ideia é usar isso em ambiente prático. Então, quando eu faço mini-CX, por exemplo, existem questões éticas para serem discutidas, é óbvio, filmar um paciente real sempre precisa de cuidado, né, mas tira uma venda, né, porque a gente não sabe exatamente o que acontece com esse estudante quando ele está em ambiente prático. Sensacional, um projeto incrível, né? Estamos precisando disso no mercado, né? Eu não conheço ninguém que fez isso. Eu espero que ele siga forte aí, ele se espalhe aí pelo Brasil e que as instituições comecem a utilizar essa ferramenta. Eu vou te dar aqui o nosso bonezinho aqui de aniversário do Educação em Foco Podcast. A gente está chegando aí a 50 programas. Gostei. Muito conteúdo, né, educacional, conteúdo como esse seu aqui. Você nos trouxe aqui muita coisa legal para o podcast. E a função da Educação em Foco é guardar esses momentos para que outros profissionais da educação possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, a essas ideias. E é isso aí. Obrigado, Débora. Se você quiser passar alguma mensagem, o microfone está aberto. Se quiser mandar algum recado aí, o microfone está aberto para falar o que você quiser. Assim, primeiro eu agradeço o Fabrício, agradeço o Educação em Foco, é um prazer estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu entendo que a avaliação, ela dentro do contexto educacional em que a gente vive hoje, ela é o coração do processo de formação e é o que vai garantir que a gente forme os profissionais com competências e com as habilidades e competências que a gente precisa que eles tenham.
os projetos, esse projeto de avaliação que eu acabei de descrever para você, ele ainda é um projeto, ele ainda está na mesa, em etapa de estudo, mas eu acredito que ele tem um potencial gigantesco. E a gente conseguindo olhar para o que os nossos acadêmicos, principalmente os acadêmicos de saúde, e profissionais de maneira geral de saúde, são capazes de fazer, ou quanto eles estão aptos para atender essa população, enfim, a gente tem a possibilidade de trazer um impacto real, positivo, tanto na formação do indivíduo, quanto no público que recebe essa assistência direta. Então, se eu tiver indivíduos melhor formados, eu tenho uma população mais bem assistida, e com isso redução de custo, redução de mão de obra, redução de trabalho, ou seja, é uma equação que a gente precisa... Essa é um processo que a gente tem que botar e equacionalizar ali de maneira ativa. E eu acho que a avaliação é o coração disso. Eu concordo. A avaliação é o coração de tudo. Pessoal, é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast Educação em Foco. Até a próxima.